Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, TV Goiás Espíritas e Rádio Portal da Luz, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com acompanhamento do Emmanuel, né, professor? Isso. Nosso amigo, nosso professor. Supervisão do Emmanuel. Supervisão do Emmanuel. Boa noite, professor e amigos. Boa noite. Que estão conosco aqui já. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos companheiros que já estão aqui conosco. A gente gostaria de numerá-los, cada um, mas a gente sempre, de vez em quando, lembra, fala os nomes, mas todo mundo está se vendo, isso é que é o bacana, né? Esse trabalho feito pelos recursos da internet são muito gratificantes, né? Porque coloca a gente, todos nós, muito próximos uns dos outros. E eu quero dizer para vocês que esse virou, no nosso mundo moderno, um ótimo recurso da gente fazer amizade e se conhecer. E que todos nós, sendo espíritos imortais, vamos nos encontrar algum dia, ou de cá ou de lá da vida. Com certeza, né, professor? Eu até comento lá com a Maria Amélia no centro, lá com o pessoal, que como eu já aprendi a fazer um pouquinho de transmissão, então acho que eu vou ter um trabalhinho lá também, porque lá também tem transmissão, né, das esferas mais elevadas, né? Essas conquistas vão sendo transferidas de lá para cá, devagarinho, através das inspirações dos espíritos bondosos. Só tenho gratidão a Deus por isso. É, isso mesmo. Então, professor, para iniciar, você pode fazer a prece para nós? Vamos fazer a nossa prece, conversar com o nosso querido Pai Celestial e buscar nele as forças espirituais que todos nós necessitamos. Querido Pai, amoroso, misericordioso, nesses instantes que começamos o nosso estudo da noite, dando prosseguimento a esse aprendizado tão importante a respeito de nós mesmos, como espíritos imortais que somos, acompanhando, através das narrativas e esclarecimentos trazidos por André Luiz, através desses médiuns generosos que emprestaram os seus corações, as suas mentes e as suas mãos para escrever esse livro. Nós ficamos muito felizes, Senhor, de poder estar aqui reunidos, buscando nesse entendimento, olhar para dentro de nós, porque afinal somos todos princípios inteligentes em evolução, já percorremos uma trajetória imensa do nosso processo evolutivo, porque somos já criaturas humanas, espíritos imortais, que já estamos entrando no entendimento da nossa realidade espiritual e morredoura. E com isso, compreendendo as nossas responsabilidades com relação aos nossos desejos, aos nossos propósitos, aos nossos planos, porque voltamos toda a nossa atenção com isso aos valores eternos da alma. Mas para nós ainda é tão difícil, porque somos criaturas enredadas ainda em muitos compromissos, com escolhas mal feitas de vidas anteriores, e nos situamos nessa vida presente, fazendo nossos esforços para corrigirmos em nós as nossas falhas, as nossas defeitos, a influência que temos tão forte ainda da vida material em nossas vidas, mas nos sentimos caminhando, Senhor. Por isso, pedimos que nos ampare sempre, para que nós possamos caminhar com firmeza, com segurança, com alegria e com gratidão no nosso coração. Muita paz para todos nós que vivemos nesse planeta, Senhor. Que assim seja.
Que assim seja. Então vamos lá, professor. Hoje vamos relembrar as duas primeiras partes, né, do Isso, 13, Alma e Fluidos. isso. Nós tivemos na sexta-feira passada, né? Tomamos uma parte do Livro dos Espíritos para mostrar para todos nós que o André Luiz está apenas utilizando desses conhecimentos básicos da doutrina espírita e desenvolvendo para nós as ideias já trazidas pela espiritualidade bondosa codificada na doutrina espírita. Então, nós vimos isso com clareza, não é? Na pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Certamente que ele continua falando mais sobre o fluido cósmico em várias perguntas mais para frente, mas cabe a cada um de nós voltar a tomar o Livro dos Espíritos em nossas mãos e reestudá-lo nesses conceitos que nós estamos aprendendo aqui. Então, hoje, nós vamos retomar o capítulo do André Luiz, Almas e Fluidos, e como ele não é um capítulo extenso, é pequeno, nós vamos começar de novo a primeira parte, né, que a gente já tinha feito menção na sexta-feira passada. Então, Almas e Fluidos. Esse é o capítulo que nós estamos estudando aqui. Almas e Fluidos. E é importante a gente ver aqui, né, que esse é o capítulo 13, que ele começa justamente falando de fluidos em geral, utilizando a conceituação que a gente tem também no mundo físico, né, na física. Ele começa dizendo assim: a consciência, que aprender a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica do mundo espiritual, passa a manobrar com os fenômenos da mentação, do processo de criar com a mente e da reflexão, processos, né, de ida e volta dos processos da nossa mentalização, de que o pensamento, então, é a base fundamental. Então, nós podemos pensar que a nossa mente, a nossa realidade como ser espiritual, nós somos uma força espiritual agindo sobre a natureza. E essa ação sobre a natureza, nos continentes da esfera extrafísica, no mundo espiritual, se faz fundamentalmente pela ação da nossa mente, pela ação do nosso pensamento. Nosso pensamento gera, não é, uma espécie de matéria mental, ou de onda mental, ou de energia mental, que se propaga no fluido cósmico que preenche todo o universo. E ele carrega esse pensamento nosso, carrega as imagens, as ideias, não é? E os sentimentos que nós geramos com o nosso pensamento. Então, é muito importante a gente entender isso. E ele, então, põe essa frase para introduzir e depois define fluido. Definimos o fluido, material, fluido, dessa ou daquela procedência, de qualquer procedência, seja do mundo físico ou do mundo espiritual, como sendo um corpo cujas moléculas ou processos energéticos cedem invariavelmente à mínima pressão ou à ação de alguma força, movendo-se entre si quando retidas, né, e se acomoda quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesma, escoando livremente. Então, essa é a definição de fluido. O fluido que a gente mais conhece com mais precisão e com mais experiência cotidiana é a água, né? Porque nós entramos debaixo do chuveiro e a água está escoando, separando as moléculas de água, caindo sobre nós e nos molhando. Se a gente pega essa água, põe num copo, ela toma a forma do copo, ou de uma garrafa, a forma da garrafa, enfim, da forma do vasilhame, porque ela se acomoda, porque as moléculas são livres para se mover em relação umas às outras. Tá certo? Então, qualquer pressão que a gente faz, se a gente, por exemplo,
põe essa água numa caixa d'água, né? E sob a pressão da força gravitacional, a gente liga ali um cano, essa água vai escorrer pelo cano e vai ser levada para os lugares mais baixos, fluindo livremente. Então, todo fluido, toda matéria que faz isso, que tem esse comportamento, é chamada de fluido. Temos, assim, os fluidos que são líquidos, os fluidos que são mais pastosos, como os fluidos elásticos, e também os fluidos aeriformes, porque o próprio ar, não é, a atmosfera, os gases também sofrem essa ação. As próprias nuvens, que são agregados de gotículas pequeniníssimas de água, não é? Que estão aquecidas e por isso ficam suspensas no ar, porque fica com a densidade menor do que a do ar, também age como fluido, porque o vento carrega e deforma essas nuvens sob a ação da pressão do vento, tá certo? Então, a gente pode ter vários tipos de fluidos líquidos, elásticos, aeriformes, os outrora chamados fluidos imponderáveis, como a gente acreditava no século de Kardec, no fluido elétrico, no fluido calórico, no fluido luminoso, né? Então, esses fluidos eram tidos como agentes dos fenômenos, né? Luminosos, caloríficos, elétricos e outros mais, né? E achava-se, a gente acreditava até que tinha um fluido magnético que movia, né? Fazia mover a ação do ímã. Mas a gente hoje sabe que não é bem assim. Então, a partir daí, ele vai usar desse conceito da física, da ciência, para falar sobre o fluido espiritual. No plano espiritual, o homem desencarnado, isto é, o espírito, vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, que é absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanente do Criador, esparsa em todo o cosmos, modificando, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade, para influenciar na criação a partir de si mesma. Então, veja, o nosso corpo perispiritual, que é feito de fluido cósmico modificado pela ação da mente, espírito dono do corpo perispiritual, não é? Através desse perispírito, a gente respira fluido cósmico, não é? E transforma esse fluido cósmico, que é um alimento energético para o nosso corpo perispiritual, em fluxo de ação do nosso pensamento. Então, quando a gente pensa, a gente projeta da gente um fluido vivo que representa a ação do nosso pensamento. Esse fluido, como ele diz, é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Então, quando a gente passar para o mundo espiritual, ficar sem o corpo físico, a gente vai, já com esse conhecimento que ele está adquirindo aqui, através do André Luiz, e vai poder verificar isso no mundo espiritual por conta própria. De certo que na esfera nova de ação no mundo espiritual, a que se vê arrebatado pela morte do corpo físico, encontra matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Isto é, o nosso mundo está constituído da estrutura atômica, de tudo que a gente conhece, mas também de uma psicosfera ou de uma atmosfera espiritual para o qual os espíritos agem, não é? Essa matéria é a matéria espiritual, a gente pode chamar assim, né? Parece um contrassenso chamar matéria espiritual, mas a gente pode, a rigor, chamar de matéria psíquica, para não ficar confundindo, porque é matéria que atende à ação do pensamento.
certo? Então, matéria mental, matéria psíquica, matéria gerada pela ação do pensamento, fazendo modificações do fluido cósmico numa nova escala vibratória. Ela está constituída de alguma maneira. Então, ele faz uma comparação com a estrutura atômica da matéria nossa, né? Faz uma analogia, né? Ele não está dizendo que essa matéria é parecida com os átomos físicos. Ele está dizendo que esses elementos atômicos, porque eles não podem ser subdivididos, são mais complicados e sutis, né? Que poderia a gente pensar que é muito mais simples que o hidrogênio, ou pode até ser mais complicado do que o urânio, em forma diversa. Isso que é importante, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária. Então, elas como que estendem para o mundo espiritual a série estequiogenética da matéria que nós encontramos no mundo físico. Mas vejam, apesar dela ser uma matéria, ela é uma matéria muito mais sutil, muito mais quintessenciada, portanto, ela não é análoga, exatamente análoga com a matéria atômica que nós estudamos nos nossos laboratórios de física. O solo, quer dizer, falar em solo do mundo espiritual é estranho, porque o solo é feito de terra. Para nós, solo é terra, mas ele, por falta de palavras, ele usa a palavra da nossa linguagem. O solo, quer dizer, há uma substância do mundo espiritual que se estrutura como se fosse o solo, como se fosse uma estrutura que sustenta o mundo espiritual. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quinta essência, quer dizer, feito de outras coisas, corresponde a uma espécie de peso específico do espírito. A gente chama de peso específico por causa da ação da gravidade. O nosso peso específico do nosso corpo, fora da ação gravitacional, é zero. Nós não temos peso específico no espaço cósmico. Tá certo? Então, peso específico é a ação da gravidade sobre o nosso corpo. Lá há uma espécie de força psíquica que caracteriza essa aglutinação da matéria espiritual, que a gente, por isso mesmo, ela pode estar em situações aparentemente mais densa ou menos densa, e por isso uma espécie de peso específico do espírito pode ser definido, tá certo? E detém possibilidades e riquezas virtuais. Espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza, porquanto se o plano terrestre é o seio tépido, quente da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer em energia consciente no mundo físico, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência, quer dizer, de frutificação de si mesma, antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Então, isso significa que há uma gradação do mundo espiritual também. Então, nosso mundo material, não é? É uma estrutura mais grosseira. O mundo espiritual adjacente ao nosso planeta é um mundo espiritual ainda meio grosseiro, porque nós somos espíritos ainda pouco adiantados, mas há mundos onde a sutileza do mundo espiritual é imensa e a gente não faz qualquer ideia disso ainda. Mas vamos fazer um dia, porque nós vamos evoluindo. Então, ele vai falar com essa substância, vai falar na vida espiritual, na espiritualidade, tá? Na moradia de continuidade no mundo espiritual, para a qual se transfere o espírito, encontra, pois, quer dizer, se transfere o homem depois de deixar do corpo físico, encontra, pois, o homem ou o espírito as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra.
com os dias e as noites, marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo clima quase constante, quase uniforme, como se os equinócios e o solstício, quer dizer, a diferença de estações, não é? Inverno, verão, primavera e outono, entrelaçassem, tivesse quase que como uma estação única, né? As próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Então, o que ele está dizendo é que, além da ação da vida física, nas esferas próximas ao nosso planeta, no mundo espiritual, eles ainda contam, não é, com a periodicidade das coisas, dias e noites, contamos o tempo do mesmo jeito que a gente conta na nossa crosta terrestre, porque essas moradias de continuidade da Terra são próximas à superfície da Terra, de alguma forma, certo? Então, pode estar em alturas de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, que é muito pouco comparado com o raio da Terra, que é muito maior do que isso, tá certo? Então, é bom que a gente saiba que os espíritos, quando falam que estão nas proximidades da Terra, estão mesmo. Então, eles veem a Lua, veem as estrelas do mesmo jeito que nós vemos daqui. Mais límpido, porque eles não têm a atmosfera para prejudicar a visão. Plantas e animais domesticados, olha, plantas e animais domesticados pela inteligência humana, durante milênios, podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no mundo terrestre, no solo de terra terrestre, para que avancem, continuem avançando na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações genéticas espontâneas. Isto é, os espíritos podem aproveitar a parte de princípios espirituais das plantas, dos animais, e mantê-las também vivas no mundo espiritual. Portanto, quando a gente vê a descrição lá no nosso lar, que tem lá um bosque, que tem lá pássaros, que tem aves, que tem animais, é porque eles são aproveitados daqui da Terra quando se desprendem da parte material grosseira, certo? Então, eles podem... Então, nós não vamos sentir muita diferença no visual, nas imagens, do ponto de vista da vida encarnada e da vida desencarnada. Só que o material da vida desencarnada no mundo espiritual é de substância completamente diferente daquela do nosso planeta grosseiro, que é feito dos elementos químicos da nossa tabela periódica, dos átomos, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, todos os metais e todos os material, todos os átomos que a gente conhece. Ao longo, então, dessas vastíssimas regiões no plano espiritual de matéria sutil que circundam o nosso planeta, com extensas zonas cavitárias, como vazios, sob as linhas que lhe demarcam o início de aproveitamento, qual se observa na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até o leito dos oceanos. Começam, então, as povoações felizes das colônias espirituais mais evoluídas da nossa crosta terrestre, próxima à nossa crosta terrestre, ou menos felizes, como as regiões de sombra, os umbrais, tanto quanto as aglomerações mais pesadas ainda, que ele chama de infernais, de criaturas desencarnadas, de espíritos, que por temerem as formações dos próprios pensamentos se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Então, a gente encontra no mundo espiritual luz e sombra. Não é? Ambientes tristes,
ambientes feios, pesados, grotas, né, grutas, pântanos, como o André Luiz explica muitas vezes nas regiões umbralinas. Parece um charco, um pântano, um lugar doentio, porque tudo isso é criado pela ação do pensamento dos espíritos atrasados sobre esses fluidos do mundo espiritual. Guarda o orbe grande núcleo no seio, e que podemos considerar como sendo plasmado num aço de níquel natural, revestido por grossa camada de rocha basáltica, medindo da ordem de 2.000 quilômetros aproximadamente, que é a crosta terrestre, de raio, no tope da qual ali e acolá surgem finas superfícies de rocha granítica, entre as quais a face basáltica está recoberta de água, por exemplo, no fundo dos mares. Mais ou menos nessa superfície reside a zona mais apropriada para indicar o limite do solo, que é, consequentemente, o leito do oceano. Temos, desse modo, os continentes do mundo como ligeira película, com a propriedade de flutuar à maneira de barcaças imensas sobre o maciço basáltico. Película é essa que mantém a espessura de 50 quilômetros em média, sobre o magma quente, às vezes fazendo fissuras e saindo os vulcões. Está falando aqui da parte grosseira da Terra. Encontramos, assim, na constituição natural do planeta, desde a barisfera, o lugar mais pesado, até a ionosfera, onde estão os íons, os gases mais sutis, né, da nossa atmosfera, da nossa superfície planetária gasosa. Múltiplos ciclos de força e atividade na Terra, na água e no ar. Tanto quanto nos continentes identificados, as esferas de civilização, e nas civilizações as esferas de classes, a se totalizarem numa só faixa do espaço. Então, ele está fazendo uma descrição das coisas físicas para mostrar que no mundo espiritual é coisa semelhante. Centros encefálicos. É, pois, em novo plano, a dividir-se em variados setores de ação e de luta, que a consciência desencarnada, agora relativamente responsável, vai conhecer o resultado de suas próprias criações na passagem pelo campo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento. O fluido em que se lhe imprime os mais íntimos sentimentos, que lhe define os mais íntimos desejos. Com a supervisão dos orientadores divinos, associaram-se-lhe no cérebro centro coronário, o centro cerebral em movimento sincrônico de trabalho de sintonia, na nossa estrutura mental. Por intermédio do primeiro, do centro coronário, a mente administra o seu veículo de exteriorização, o corpo perispiritual, utilizando-se a rigor do segundo, do corpo físico, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens, sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo porque se expressa. Então, ele aqui está descrevendo na nossa cabeça, na nossa estrutura espiritual com o corpo físico, o centro coronário, né, vai criar recursos, né, sob ação, né, nesse processo todo de desenvolvimento. A gente desenvolveu o centro coronariano, que ele administra, a mente, através dele, administra o corpo espiritual, utilizando-os, enquanto está no corpo físico, né, os estímulos transmitidos pelos impulsos e avisos, ordens e sugestões, né, ao mesmo tempo fazendo isso para os órgãos do corpo físico, células, implementos. Então, há uma via de duas mãos, da mente espiritual, através do corpo perispiritual para o corpo encarnado, e do corpo encarnado, através dos sentidos, para o corpo espiritual, para o perispírito, para a percepção do espírito. Assim como o centro cerebral se representa
no córtex encefálico, por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório, de sensibilidade e percepção, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo. Nós já estudamos o diencéfalo, aquela parte central do cérebro, onde está o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, não é? Ali toda essa região central do cérebro. Possui no tálamo, portanto, para onde confluem todas as vias aferentes que se dirigem para lá, o córtex cerebral, a cortiça cerebral, com exceção da via do olfato, que tem outra via, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele, mas tem alguma conexão com ele que está sendo observado aqui nessa observação. Então, é um vasto sistema de governança do espírito. O espírito, então, governa todo o corpo físico através dessa estrutura do nosso cérebro. Tá? Aí, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra, quais os da linha média, que não se degenera após a extirpação do córtex, segundo experiências conhecidas. Daí verte o pensamento, dessa estrutura mental, cerebral também, verte o pensamento ao fluido mental, por secreção sutil não do cérebro, mas da mente. Fluido que influencia, primeiro, por intermédio de impulsos repetitivos, toda a região cortical e as zonas psicossomatosensitivas do perispírito e do corpo físico, vitalizando e dirigindo todo o cosmo, todo o nosso cosmo biológico, todas as células do nosso corpo, para em seguida, atendendo ao próprio continuismo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera, o halo psíquico, qual ocorre com a chama de uma vela. Quem, se valendo do combustível que a nutre, estabelece o campo em que se prevalece a influência, aquele campo da chama mais luminosa, perto do pavio, que parece, então, o núcleo espiritual controlando o corpo físico. Esse fluido ou matéria mental, que tem, portanto, movimentação através do centro, né, coronariano e do centro encefálico, esse fluido mental tem a sua ponderabilidade, isto é, ele não é uma imaginação, ele é algo palpável pelos espíritos. E as suas propriedades, não é, funcionais, que ele, por falta de palavras, chama quimio-eletromagnética, específicas. Veja, o André Luiz tem uma dificuldade de usar a linguagem para descrever essas coisas. E ele, então, define isso como unidades perfeitamente mensuráveis no mundo espiritual, do mesmo jeito que acontece com o sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre, surpreendendo-se que, em círculos da inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vista a certos fins, como sucede atualmente na Terra, onde elementos como os transurânicos, como Netúnio, Plutônio, Americio e o Cúrio, podem ser artificialmente produzidos. Então, o que ele está dizendo é que a mente, agindo sobre esse fluido cósmico e modificando, usando o poder da ação da mente, pode manipular essa matéria espiritual e fazer dela tudo aquilo que ele precisa, em todas as circunstâncias evolutivas nossas, desde o espírito mais atrasado até o espírito mais adiantado. Então, ele, como se o pensamento formasse uma matéria mental, ele vai dizer que a partícula de pensamento, pois, como um corpúsculo fluídico, energético do mundo espiritual, tanto quanto, semelhantemente ao átomo, é uma unidade na essência
a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetória dos componentes que a integram, que é produzido pela ação da mente. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido mental, gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica, que o cria e configura, nomeável à falta de terminologia equivalente, como que fosse o raio da emoção ou o raio do desejo. A força é essa que lhe opera a diferenciação de massa ou de densidade, trajeto, impacto e estrutura. Com o fluido mental, carregam-se desse modo não apenas as disposições mentais sensitivas das criaturas, em atuação recíproca uns sobre os outros, mas também as imagens, as ideias, imagens, como vocês estão me vendo aqui através das ondas eletromagnéticas, que transitam entre os cérebros, que se afinam pela reflexão natural e incessante, estabelecendo-se as ideações, as trocas de ideias progressivas que, originariamente, vestidas dos espíritos superiores, transmitem aos desencarnados da Terra as noções de civilizações mais apuradas. Isto é, através da ajuda dos espíritos superiores, nós vamos recebendo também fluxo de ideias, de sugestões, de coisas mentais que vão nos auxiliando na nossa capacidade própria criativa, com a ajuda deles. E por essas mesmas entidades, em contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, lá atrás, as semelhantes noções desceram para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhe novos horizontes, a visão e o entendimento. Então, vocês vejam que todas as ideias espiritualizantes que nós temos vieram da ação dos espíritos superiores que vão lentamente transferindo esses conhecimentos para a gente. Pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, entranhado, emaranhado circuito de forças. Então, houve um processo de desenvolvimento ao longo do tempo para gerar tudo isso e continua, porque a gente está sob o influxo dos pensamentos de Jesus e dos espíritos bondosos que trabalham com ele, nos auxiliando nesse processo de aprimoramento. O plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. Então, evolução em dois mundos. O primeiro, o material, insufla o sopro da vida, material, biológica, cujas edificações o segundo, o espiritual, vai aperfeiçoando. O que significa que todos os processos ao longo de milhares e milhares de anos que foram modificando geneticamente todas as formas para o aprimoramento do corpo físico foram insuflados pelas pressões do mundo espiritual, pela ação dos espíritos bondosos que nos ajudam nesse caminho. Então, primeiro, a vida física insufla o sopro da vida biológica, e as edificações, através do segundo mundo espiritual, vai aperfeiçoando essa vida. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. Nós vamos acumulando experiência ao longo de milhares de reencarnações. A desencarnação
subtrai-lhes lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito e divide os remanescentes, definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Então, a gente passa o tempo no mundo encarnado, aproveita das coisas da matéria mais grosseira, abandona essas coisas, volta para o mundo espiritual e vai se aprimorando através dessa escala evolutiva, mundo encarnado, mundo desencarnado. Isso me fez lembrar aquilo que está escrito lá no Dolmen, né, no cemitério Père-Lachaise, em Paris, no túmulo de Allan Kardec. Nascer, viver, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei. Consolidada a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas, começa para o homem novo ciclo de cultura. Em verdade, a mente da era paleolítica mostra-se ainda limitada na nascitura, mas não tanto que não possa absorver, embora em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhe são sugeridas do plano superior. Em razão disso, pela reflexão possível, aparece entre os homens, mal saído das selvas, a inteligência artesanal, instalando no mundo a indústria elementar do utensílio, as pedras lascadas, depois as pedras polidas, depois os metais e hoje a sofisticação das coisas eletrônicas. Por ela, o habitante do Império Verde encontra meios de efetuar com mais segurança velhos atos instintivos, utilizando primeiro vara-pau para alongar o braço na colheita dos frutos, dificilmente acessíveis, fabricando anzóis e arpões que lhe substituem os dedos na profundeza das águas, purificando o sílex, as pedras, que lhe veicula a energia dos punhos, e plasmando a roda que lhe poupe de alguma sorte o sacrifício dos pés. Você vê que é um processo evolutivo caminhando ao longo de milhares de anos, impulsionado pela necessidade de progresso do princípio inteligente. Plasma criador da mente. É pelo fluido mental, com qualidades magnéticas ou energéticas de indução, que pode ser induzida de uma pessoa para outra, que o progresso se faz notavelmente acelerado. Esse fluido mental, não é, trocado entre as cabeças, é o processo da telepatia. Pela troca dos pensamentos de cultura e beleza em dinâmica expansão, os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem, traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual, a refletir-se no veículo físico, que gradativamente se acomoda a novos hábitos. De passo em passo, a gente vai evoluindo na direção da angelitude. Épocas imensas despenderam o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo. Depois do instinto e da inteligência rudimentar. Entretanto, com a difusão do plasma criador oriundo da mente, em circuitos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra. E os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo fisiopsicossomático, veículo perispiritual, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Então, nesse capítulo, ele coloca, não é, que o veículo dos processos de evolução do princípio inteligente é essa matéria modificada pela ação do espírito sobre o fluido cósmico, gerando toda uma estruturação do mundo espiritual para que possa ser plasmado no mundo espiritual
todas as ideias e ações dos espíritos, do mesmo jeito que quando ele está encarnado, ele vai fazendo isso com a matéria grosseira. Então, nós, seres espirituais, agimos em dois mundos. No mundo espiritual, através de todos os recursos do fluido mental e dos fluidos do fluido cósmico universal, e agimos no mundo físico através de toda a estruturação da matéria atômica, que foi fabricada no núcleo das estrelas e estão à nossa disposição num planeta bonitinho, lindo, maravilhoso, como é o planeta Terra. Então, é muito legal a gente ter essa visão de amplitude do processo evolutivo, do processo de plasmagem de nós mesmos, das duas corporificações que a gente precisa, a corporificação espiritual e a corporificação material grosseira. E do ambiente em que a corporificação espiritual se situa e do ambiente que a corporação material se encontra no nosso planeta Terra. Então, é isso aí que a gente apreende desse capítulo. É um capítulo denso, de muitas informações, por isso vale a pena depois todo mundo relê-lo 1, 2, 3, 5 vezes, até ficar com a ideia de conjunto na cabeça desses ensinamentos. Vamos à nossa conversa. O professor, por isso que existe aquela frase, né? Quando eu leio aqui, a reencarnação multiplica as experiências, somando-os pouco a pouco. A gente fala aquela frase, a natureza não dá salto. Não dá salto. A natureza vai de degrau em degrau, né? De caminho em caminho, de aquisição em aquisição, de compromisso assumido, a correção deles e o andar para frente sempre. Então, muitas vezes, a gente fica andando em círculo, num processo, numa encarnação, 2, 3, até que o sofrimento nos tire desse círculo e nos coloque de novo na rota evolutiva do caminho ascendente. Muito bom. Deus é maravilhoso conosco. Então, a primeira pergunta aqui vem da Márcia Alves, professor. Ela colocou, então, toda a criação parte do pensamento de Deus? Podemos assim entender? Sim, porque Deus é a inteligência suprema e a causa primária, a causa, o Criador, a causa primária de todas as coisas. E uma vez que ele cria o princípio inteligente e cria o princípio material, o princípio inteligente tem a propriedade de se associar ao princípio material, fabricar para ele primeira organização de manifestação, que é um fluido cósmico à sua volta, para atuar a partir desse fluido cósmico modificado pela ação do princípio vital, usá-lo como corpo para agir no próprio meio onde ele está circunscrito. E aí o processo de evolução vai se dando através da experienciação e do acúmulo dessas experiências que vão sendo repetidas indefinidamente. Ao longo de bilhões de anos, nós saímos de uma célula simples, ameboide, e atingimos a corporificação do ser humano como nós nos encontramos hoje. Então, são 3 princípios. Deus como princípio criador, princípio espiritual criado por Deus, princípio material criado por Deus, princípio espiritual e material se associam para, então, começar a agir e modificar tudo à sua volta. E, professor, a Suzy Prudente, naquela passagem que o senhor falou que tem muitas grutas lá, ela colocou assim, ó, professor, leva uma lanterna para me encontrar lá no umbral. Por que você vai para o umbral, Suzy? Para que você vai lá, minha filha? Usa o seu tempo para fazer o bem, para ajudar as pessoas,
para ser uma boa pessoa, fazer o seu trabalho com utilidade para as pessoas que dependem de você, sorria para a vida e vá direto para uma colônia espiritual quando você desencarnar, em vez de passar pelo umbral. É isso que nós todos temos que fazer. É isso que eu estou tentando fazer. Continuemos estudando e se aprimorando, professor. Então. E aqui o José Luiz Arantes. Professor, a mente é um fenômeno do cérebro. Abraços. Não. O cérebro é uma estrutura biológica que atende às necessidades da mente. A mente continua sempre e o cérebro será destruído com a morte do corpo físico. É o inverso. Não podemos tomar o efeito pela causa. Isso é um erro. E a Suzy Prudente colocou. Professor, a ação da mente ou fluido mental pode amenizar as doenças degenerativas do corpo? O que muda e ameniza as doenças degenerativas do corpo é a nossa ação com a mente, claro, porque nós agimos com a mente, não é? Nas coisas boas, fabricando para nós, criando para nós as coisas boas, porque as coisas boas vão melhorando tanto a qualidade estruturada do nosso corpo espiritual, como mantém as nossas células felizes, trabalhando para nós de maneira harmônica. Mente sã num corpo são. Não é um corpo são numa mente sã, ao contrário, é a mente sã, o espírito equilibrado, fazendo o corpo espiritual e o corpo físico cada vez mais harmônico e mais condizente com a harmonia da natureza, porque o que Deus cria é tudo harmônico e perfeito. Nós é que ainda desestruturamos as coisas porque não aprendemos a fazer da melhor forma possível. Então, nós podemos melhorar o funcionamento de tudo à nossa volta com a nossa ação mental construtiva, trabalhando no bem nosso e no bem de todos, no bem comum. E o Fancala aqui comentou. Inteligência artesanal, essa foi boa, que é o subtítulo do capítulo. É isso aí, Francário. Quando a gente era homem das cavernas, ou como a gente era homem do sílice, da pedra lascada, a nossa inteligência era artesanal. Depois a gente foi para a pedra polida, continua artesanal. Depois a gente aprendeu a fundir os metais, ainda artesanal. E agora a gente faz os circuitos eletrônicos super sofisticados, mas ainda é artesanal. Porque a gente cria as máquinas para fazer isso bem. E a gente vai criando assim. Vocês vejam que coisa bonita, a gente não pensa nisso. Mas um circuito elétrico, antes dele ser feito, ele é mentalizado por um engenheiro ou um eletrônico, um físico, o que quer que seja, que vai bolar ele, vai mentalizar ele, vai desenhar ele, vai analisar ele, vai fazer as cálculos para ver se vai funcionar bem, para depois materializá-lo num circuito eletrônico apropriado. Então, primeiro se cria na mente, para depois fazer no material grosseiro. O arquiteto que planeja um prédio, planeja na mente, põe no papel e do papel usa as mãos dos pedreiros, das empresas construtoras para construir o prédio, mas ele sai da ideia. Tudo sai da ideia. E a Kátia aqui perguntou, professor, quais seriam esses atributos da humanidade? Olha, tudo que a gente vai conquistando de coletivo e que vai gerando para a própria humanidade os valores positivos da evolução. Esses são os atributos da humanidade. Porque todas as coisas desencontradas, elas são temporárias e vão serem modificadas pela ação
da nossa evolução que vai melhorando tudo. Veja que a qualidade da nossa casa já mudou comparado com a casa de 200, 300 anos atrás, não é? Então, a gente vai mudando todas as propriedades das coisas, porque a gente vai melhorando o nosso recurso de entendimento, de conhecimento, de tecnologia, porque tecnologia sai da cabeça das pessoas. Tecnologia não brota das fábricas, brota da mente das pessoas que estruturam isso para ser fabricado, não é? A gente materializa as coisas muito depressa. Tudo é ação da mente. Então, a gente vai criando atributos que vão se consolidando na humanidade como um todo. A nossa economia atual não é perfeita, não é? Ela está cheia de erros ainda, mas já é um atributo. Antigamente era mais complicado, mais difícil. Imagine a gente na base do escâmbio, né? Fazia as coisas na base de troca. Aí eu planto milho e troco com você que plantou algodão. Mas quantos grãos de milho vale que tanto de algodão? Essa economia, né, foi sendo resolvida de maneira legal até a gente inventar o dinheiro. E agora a gente está inventando os créditos, porque daqui a um pouco nem dinheiro a gente precisa mais, é tudo operação de crédito e débito. Né? Você trabalha, ganha crédito, usa os seus créditos para comprar outras coisas, para trocar com outras coisas. Então, lá, às vezes a gente fica assim, lendo lá o nosso lar, fala assim, lá no nosso lar é bônus hora. O que é bônus hora, senão crédito realizado, conquistado através do trabalho, útil, que beneficia as pessoas. É assim que é. Não precisa de dinheiro. O dinheiro foi um intermediário que já está quase em desuso. O mundo, daqui mais um tempo, não tem mais dinheiro. E a Márcia Alves colocou aqui, professor. Por isso Jesus nos elucidou. Vós sois deuses, somos co-criadores. Que responsabilidade. É isso. É responsabilidade, Márcia, mas é também alegria, porque é tão bom a gente saber que a gente faz as coisas. E fazer as coisas boas, então dá mais alegria ainda. E a pergunta aqui agora é da Diná. Professor, como temos espíritos superiores que influenciam, podemos ter também espíritos que possam influenciar nos humanos em relação ao desmatamento, falta de amor com os animais? Com certeza. Isso é sempre uma cadeia de influência, não é? E a gente se filia à influência boa ou má que a gente quiser e é responsável por isso. A nossa responsabilidade está na escolha. E aqui, professor, tem uma pergunta da Neide, que eu acho que você já respondeu, mas eu vou colocar. Professor, qual é a composição do fluido cósmico? Olha, quando eu chegar lá no mundo espiritual e puder estudar isso, eu vou poder dizer para você. Para mim, fluido cósmico é uma matéria sutil, como descreve os espíritos, mas eu não tenho, né, capacidade de entendê-la, porque não tem comparação com as coisas que a gente percebe pelos sentidos. Do mesmo jeito, Neide, que é difícil imaginar uma onda eletromagnética que viaja no espaço vazio. As ondas eletromagnéticas, a luz, se propaga no espaço vazio. Como é que pode isso? O que é energia eletromagnética? A gente não sabe, é abstrato para nós. Mas ela chega aqui e a gente mede. Agora, a gente não tem ainda medidor de fluido cósmico, porque a gente não sabe como medi-lo, porque a gente não sabe como ele interage com a matéria mais grosseira. Um dia a gente vai saber. Chegaremos lá. Professor, agora é a Selva Braseiro. Podemos considerar que o nosso planeta, tão material para nós, é resultado da mentalização de Jesus, o governador, segundo consta em A Caminho da Luz? Claro, ele manipulou, junto com aqueles espíritos angelicais, a Assembleia de Espíritos Angelicais, manipulou a matéria cósmica
da nebulosa solar, não é? E comandou a ação da força gravitacional para formar o sistema planetário que nós vivemos. A Terra tem inclinação de 23 graus no eixo de rotação e roda 24 horas por dia, tá certo? Para poder criar as condições de vida biológica no nosso planeta. Vocês vejam que lá em Vênus não é possível ter vida biológica, porque a atmosfera de lá tem 460 graus, cheia de ácido sulfúrico e CO2. Ninguém de nós conseguiria ter uma vida biológica lá. Então, cada planeta tem uma história e uma razão de ser que a gente só vai descobrindo à medida que a gente vai evoluindo e vai vendo a grandeza do alcance da criação de Deus. Porque Deus, né, no seu trabalho, junto com os espíritos superiores que o secundam na ação da criação dos sistemas planetários, não é? Criam planetas com diferentes situações, provavelmente para abrigar espíritos em estágios evolutivos diferentes. Então, enquanto nós não podemos viver com o corpo biológico lá em Júpiter, mas os espíritos podem. E eles devem ter colônias, cidades espirituais em Júpiter, como é descrito por Allan Kardec na Revista Espírita. Professor, tem uma colocação aqui do José Luiz, eu não sei se é uma pergunta ou uma colocação. Existe fluido vivo entre encarnados e desencarnados? Se a gente quiser pensar com calma, José Luiz, o nosso corpo físico, feito de célula, é muito mais fluídico do que sólido. A nossa carne, os nossos músculos são moles, são gelatinosos, não é? Se você aperta, eles deformam. Eles não são rígidos. O osso é mais rígido, o dente é mais rígido, mas a maior parte do nosso corpo é flácido, parece, e a gente tem da ordem de 70% de água no nosso corpo. Então, a gente, no fundo, a matéria grosseira também está, de certa maneira, densa, mas ela pode sofrer mudanças, modificações, né? E, obviamente, que quando a gente está encarnado, a gente tem fluido vital que mantém a vida ativa em nós. E esse fluido vital a gente pode trocar, né, entre nós, os encarnados, mas tem muito espírito atrasado que precisa desse fluido vital para se sentir próximo da vida física, porque eles não compreendem que já morreram. Eles têm a necessidade da vida corporal, eles acham que estão no corpo físico ainda e fica sugando energia, fluidos vitais de nós mesmos, nos processos, né, que André Luiz chama de tipo de vampirização feita pelos espíritos atrasados. Agora aqui uma colocação, uma pergunta da Maria Lúcia Barbosa. Entendi que o controle do pensamento e do sentimento é a base da nossa evolução. Estou entendendo corretamente? Perfeito. Isso aí é o que nós precisamos de compreender com profundidade. E a Dilva da Paixão Souza colocou, muito denso este conteúdo, ainda vou assistir muitas vezes para conseguir perguntar. De fato, é Dilva, né? Dilva. De fato, Dilva, esse capítulo é cheio de muitas informações, porque está dando as bases da estrutura do mundo espiritual. Você depois pega o livro dos médiuns, não é? No capítulo 6, se não me engano, que tem lá, do laboratório do mundo invisível, e dá uma lida lá, Kardec nos ajuda um pouco a entender isso. Tá certo?
Estude isso no Livro dos Médiuns também. A Gênese também fala, tem um capítulo inteiro sobre os fluidos, para a gente poder ir entendendo toda essa ideia. A doutrina espírita, meus amigos, nas coisas, das essências, das descrições do mundo espiritual, não é muito simples, não, ela é difícil, porque ela tem que fazer a gente pensar como ser espiritual, e a gente não está acostumado a fazer isso. A gente pensa com os sentidos, não é? E, portanto, com as sensações do mundo físico. E a Selva Brasileiro perguntou, professor, ele teria trabalhado com uma grande equipe de espíritos afins? Teria, não. Tem e continua trabalhando com uma grande equipe de espíritos bondosos, que são seus ministros, seus auxiliares, seus anjos bondosos que trabalham junto conosco. A equipe de Jesus que comanda o nosso planeta é muito grande. Nosso planeta está super bem governado espiritualmente e está a caminho da evolução, graças ao impulso desses espíritos generosos que trabalham com Jesus, nos auxiliando no nosso processo evolutivo. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. É Jesus que nos diz isso. E aqui tem uma colocação do Frank Carlo, professor. Partícula de pensamento é a energia fluídica que tem quantidade, qualidade, comportamento e trajetória. Com todas essas observações, André ainda fala que há falta de terminologia. A natureza é divina. Muito bem, Francar, é isso mesmo. Também concordo plenamente com você. E a Selva colocou assim: moralmente, continuamos no trabalho artesanal, não é? Ainda por bastante tempo vamos continuar na Terra. E a Lala, professora, coloca, professor. Um instantinho, Ronaldo. Hoje em dia, não chama de artesanal, a gente chama de manufatura. É um sinônimo. Né? A Lala colocou, professor. Professor, minhas perguntas estão fora do contexto do estudo. A. O embrião congelado já é um espírito? E B. O senhor, através do seu conhecimento, acredita que o vírus Covid foi criado em laboratório? Olha, primeira coisa, um embrião, nenhum espírito vai querer se ligar a umas células em reprodução que está paralisado e congelado antes de fazer qualquer insinuação de virar um corpinho. Eu não gostaria de ficar esperando congelado lá, né, a nitrogênio líquido, um embriãozinho lá e eu o espírito lá falando, quando é que será que alguém vai me pegar aqui? Eu tenho mais o que fazer, vou procurar o outro que está quentinho. Então, embrião congelado não tem espírito nenhum. Porque espírito não é bobo, né? Não vai ficar num lugar desses, tá certo? Ele vai caçar um lugar para... É óbvio isso, gente. Como é que o espírito vai ficar ligado a um embrião congelado lá que não sabe nem se tem futuro? Não é assim que funciona. Ele vai se ligar a uma família, a um grupo familiar, porque ele quer nascer ali, tá certo? Com relação ao vírus, o que eu posso dizer para você, Lala, é que nós já temos conhecimento e fazemos mutações genéticas em vírus dentro de laboratórios especializados. Agora, dizer que o vírus da Covid foi resultado disso, não é, sem prova, é uma especulação perigosa e injusta. Mas é possível que isso aconteça. Nós temos condições laboratoriais de manipular vírus, manipular estrutura genética mais simples, porque o vírus tem uma estrutura genética simples,
fazer modificações, induzir modificações nessas estruturas genéticas para produzir coisas outras que a gente deseja. Tá certo? Então, é possível que faça isso, e pode até sair de controle se não tiver profundos cuidados. Mas dizer que o vírus da Covid, ou qualquer desses vírus que estão circulando por aí, foi fabricado de propósito para isso, essa é uma insinuação que a gente não tem o direito de fazer, a menos que tenha prova. Professora Isolda Martins colocou: professora, cada estudo, sentimentos nobres e pensamentos renovadores preenche a nossa mente. Obrigado, Isolda. Eu também acho que o conhecimento nos ajuda a andar para frente, melhorar nós mesmos. Jesus disse isso numa frase muito bonita: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, o que é a verdade senão as leis divinas que controlam o mundo espiritual e o mundo físico? Porque tudo é criação divina. E a Selva Braseiro, né, quando você falou daquela parte dos créditos, ela colocou assim, a pergunta dela: quando a gente trabalha no centro espírita ou fora dele, fazendo caridade, será que conta como bônus horas em nosso lar? Tomara que sim. O que a gente pode dizer, Selva, é que todo bem é aproveitável e não é perdido. E toda pessoa que gera o bem é acariciado por espíritos bondosos que trabalham pelo bem de todos. E tem outra pergunta dela na sequência, professor. A onda eletromagnética se propaga no que chamamos vazio, mas na realidade não se propaga no fluido cósmico? O vazio existe ou o fluido cósmico preenche tudo? Então, aqui tem, deixa a pergunta aí. Isso aqui tem 2 pontos a considerar. A primeira é que a onda eletromagnética se propaga na visão dos homens, dos cientistas, que não têm paradigma da realidade espiritual, mas sim de tudo aquilo que nos fere os sentidos, na visão, portanto, humana, da ciência humana, a onda eletromagnética se propaga no vazio. Mas nós, os espíritas, que concordamos, né, com as ideias espíritas e que ouvimos dos espíritos que o fluido cósmico é um fluido elementar que preenche o universo inteiro, podemos dizer que a onda eletromagnética se propaga nesse fluido cósmico. Mas a visão espírita não é a visão da ciência ainda, porque a ciência não descobriu o fluido cósmico. Como é bom estudar com o senhor, viu, professor? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui a pergunta do Francaro. A luz, cordão de prata, é uma figura de linguagem, uma metáfora? Ou há esse fluido de ligação? Há esse fluido de ligação que prende o perispírito ao corpo físico. O corpo físico, sem o perispírito, morre. Sem o corpo espiritual, sem o espírito ali, ele morre, ele não tem vida própria. Tá certo? Então, o corpo físico, ele pode, por exemplo, há uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante. Se uma mulher pode gerar um filho que não se liga a nenhum espírito, e se esse corpinho que está sendo gerado dentro dela vive enquanto está dependente da mãe, mas quando nasce, se não tem espírito, morre, não sobrevive. Tá certo? Então, essa é uma pergunta respondida pelos espíritos do jeito que eu estou falando para vocês. Então, o que é importante é que, quando o espírito
Quando um indivíduo vai reencarnar, um espírito vai reencarnar, e o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, vira uma célula completa, que vai começar o processo da divisão celular para formar um novo corpo. O espírito que vai nascer ali se liga fortemente a esse ovo fecundado. Nesse processo de ligação do perispírito com o corpo físico, a gente não sabe como é que faz, mas os espíritos trabalham fazendo isso. Eu vou aprender quando estiver no mundo espiritual fazer isso. E vou ajudar o processo reencarnatório, se Deus assim me permitir. Tá certo? Quando liga ali, se estabelece um campo que eu vou, por minha conta, chamar de psicobiofísico, porque é a mente atuando no perispírito e atuando no corpo físico, tem uma ligação agora definida, um campo de ligação. Esse campo de ligação, que é plástico, pode se estender, é o que a gente chama de cordão fluídico ou cordão prateado. Quando esse cordão se rompe a ligação do espírito com o corpo físico e o corpo morre. No suicídio, o espírito provoca o rompimento abrupto, violento desse cordão fluídico, e por isso mesmo ele sofre profundamente, como se ele tivesse uma conexão com o corpo que ficou morto e fica sofrendo a influência, as impressões do corpo físico durante um tempo muito longo, sem ter o corpo físico mais. Isso está bem descrito no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone do Amaral Pereira. Então, veja, esse corpo fluídico não é uma metáfora, é uma realidade. E é o jeito que os espíritos têm de distinguir um espírito encarnado e um espírito desencarnado quando eles estão semilibertos. Professor, só aproveitando essa pergunta, a Francisca Gil colocou aqui, isso me fez pensar no aborto espontâneo. O aborto espontâneo pode ter várias razões. Uma das razões é alguma deficiência fisiológica da própria mãe, que pode provocar a incapacidade, né, do desenvolvimento fetal. A outra coisa é que o espírito, no processo reencarnatório, pode ter medo de nascer e foge da ligação. Isso também pode acontecer, ele rompe, que a ligação ainda é bem frágil, porque o corpo ainda está em se fazendo. Então, ele pode romper com mais facilidade, certo? Então, isso pode acontecer. E a outras vezes pode acontecer por desequilíbrio do espírito reencarnante, principalmente quando tem marcas de suicídio, e que pode, não é? Desesperado no seu estado emocional, romper a ligação com o corpo, informação, e aí o corpo morre e tem que ser abortado. Então, tem muitas razões que pode produzir o aborto. Por exemplo, às vezes a mulher está grávida, está dentro de um carro, sofre um acidente de automóvel, leva uma pancada que pode romper coisas dentro que não permite mais a continuidade da formação do corpo físico. Então, também tem aborto. E pode ser provocado pela decisão de não querer o filho. E esse aborto é criminoso. E aqui já nessa linha, professor, do fio, a Ana daqui de casa perguntou, professor, em desdobramento, se entendi corretamente, o corpo se mantém vivo por conta do cordão fluídico? Perfeito, é isso mesmo. Está certinho. E aqui a Dina perguntou, o fluido da transfusão de sangue carrega também energias do doador? O fluido na transfusão de sangue carrega também energia do doador, claro, porque as células vivas do sangue dele
tá certo? Estão alimentadas por fluido vital que vai junto, porque as células estão vivas, não é? As células sanguíneas de todo o plasma sanguíneo, as células brancas, as células vermelhas, que estão todo ali na transfusão de sangue, estão vivas, estão transferindo energia que veio do corpo do outro, tá certo? Depende de como o doador doa esse sangue. Quando ele doa porque ele quer ajudar alguém, ele está pondo um pouco de sentimento altruísta nisso. Então, esse sangue vai com a vibração boa do doador. Professor, e o José Luiz Arantes, ele colocou duas perguntas, mas que a gente vai... Eu vou aqui colocar para o senhor rapidamente. Olá, professor Otacílio. Nossos irmãos desencarnados sentem nossos pensamentos de amor por eles? E aí depois ele perguntou, nossas vibrações de amor por eles? Com certeza que sentem não só os encarnados, como os desencarnados, como os encarnados também. Quando a gente está longe de um filho que mora em outra cidade, a gente pensa amorosamente nele, ele recebe vibrações de alegria lá. Às vezes ele até lembra da gente, fala, nossa, não sei porque eu estou pensando no meu pai, estou pensando na minha mãe, né? Porque a vibração alcança, as ondas mentais nossas alcança o filho, do mesmo jeito que alcança os espíritos, que a gente está vibrando em favor deles no bem. Obviamente, quando a gente pensa sobre um outro espírito qualquer, pensamentos ruins, ele também recebe e às vezes vem tirar satisfação com a gente durante o sono físico. E aí a gente tem que enfrentar, porque a gente desrespeitou ele. Pensamento com o sentimento, que a gente veste o pensamento, é o nosso WhatsApp. Quando a gente pensa em alguém, está mandando um WhatsApp mental para aquela pessoa. Se ela tiver perceptível, ela percebe. Se não tiver distraída, pode não perceber. Mas depois ela vê mais tarde, ou às vezes sente mais tarde. Principalmente se o pensamento é bom, ela vai sentir alguma coisa agradável. E aqui tem uma outra pergunta da Rosângela. Professor, o senhor poderia falar algo sobre o fluido magnético? Obrigado. Pois é. Fluido magnético é uma linguagem espírita que a gente utilizou do desenvolvimento do magnetismo estabelecido num processo feito pelo médico Mesmer antes de Kardec. Não é? Ele acreditava que se você enchesse de ímã, de limalha de ferro, né, em volta da pessoa, ela ficava magnetizada. Depois descobriu que isso não acontece, não. Ela não fica magnetizada porque a gente não tem magnetismo material, não é esse. Mas as pessoas entravam muitas vezes por sugestão hipnótica em transe. E por causa disso, a gente chamou esse espécie de ação de uma mente sobre a outra de ação magnética, mas de magnetismo animal. Né? Tem que pôr um adjetivo para dizer que esse magnetismo não tem nada a ver com ímã, com propriedades magnéticas da matéria. Tá certo? Então, é uma energia fluídica, energética nossa, fluido vital nosso, que a gente pode passar para outra pessoa, envolver outra pessoa. Esse fluido a gente pode chamar também de fluido magnético animal. É assim que a gente pode entender isso. Professor, tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo Guimarães. Ah, meu amiguinho Vitor Hugo, como você está? Um abraço. Ele colocou, como entender o fluido vital? Ele seria injetado no perispírito? Na verdade, Vitor Hugo, o fluido vital, ele é produzido pela ligação do espírito com o corpo físico. Quando o espírito se liga ao ovo fecundado, aquele ovo fecundado é vivo porque tem fluido vital da mãe. Mas a partir daí, o fluido vital, que vai ser desenvolvido para fazer aquelas células em divisão
ir aumentando, aumentando, vai ser alimentado tanto pela mãe que doa, como pela alimentação. Quando a gente nasce, fica independente da mãe, o fluido vital que fica alimentado no nosso corpo é produzido pela ação do espírito no corpo físico e através dos alimentos. Então, a gente mantém o processo da vida, não é? Esse fluido vital é ainda difícil de ser compreendido por nós, porque da mesma maneira que o fluido cósmico também é pouco compreendido, o fluido vital, a ciência, por exemplo, não encontra no corpo físico um fluido vital, né, que pode ser separado do corpo. Mas no processo da ectoplasmia, no processo de materialização, que o médium doa, ele está doando desse fluido vital, que é extraído das células biológicas, mas por ação do espírito. Então, é um fluido que é manipulado pelo espírito enquanto no corpo físico. Tá certo? É isso que a gente pode saber de fluido vital. Agora, a essência dele, o que ele é, a gente não sabe ainda. Do mesmo jeito que a gente não sabe o que é fluido, o que é o ectoplasma. É um nome para uma energia extraída das células do nosso corpo, que pode ser manipulada pelo espírito para ele se tornar visível e palpável para nós numa materialização. Mas que a gente também pode doar num passe, pode doar num processo de cura, para ajudar o processo biológico da outra pessoa que está doentio. Então, o que a gente pode falar de fluido vital é isso, porque a gente não sabe na essência ainda o que ele é. Professor, não temos mais perguntas no chat, mas aqui já temos uma pauta para o próximo estudo que a Neide colocou. Próximo estudo com o professor Otacílio, após a evolução em dois mundos, será fluido cósmico. Isso quando eu passar para o mundo espiritual, tá certo? Porque daqui eu não sei muita coisa, não. Aí, se os espíritos permitirem que eu fale do fluido cósmico, eu vou estudar, vou aprender. Vai demorar, e não é tão fácil assim, não. Chegou uma pergunta agora da Kelly aqui, professor. Pergunta: a mãe que aborta, ela é obsediada pela criança e por quanto tempo? Isso depende do espírito que está alimentando aquela criança. Se for um espírito bondoso, ele perdoa e não obsedia. Mas se for um espírito mais atrasado que queria nascer a qualquer preço, fica revoltado e pode se tornar obsessor da mãe. E a Marilda colocou, professor: sempre é ótimo este estudo, mas hoje foi demais de ótimo. Gratidão, professor. Obrigado, Marilda. Um abração para você. E a Ângela Almeida: boa noite, professor Otacílio. Aprecio imensamente suas aulas. Obrigada por me ajudar a entender melhor a doutrina espírita. Eu que agradeço, Ângela, por você fazer parte desse grupo, porque isso faz com que todos nós vamos aprendendo cada vez mais. Eu também estou aprendendo. Chegou uma pergunta agora aqui da Selva Braseiro, professor. Quando a gente trabalha no passe, doamos fluido vital, mas também recebemos fluido espiritual dos espíritos superiores também? Porque eu saio revigorada do trabalho. Certamente que sim. É uma combinação de fluido do corpo físico com fluido espiritual. Os espíritos bondosos não nos deixam, se a gente está dando passe com amor, com critério, com desejo de ser útil, não nos deixam sozinhos no passe. A gente dá passe assistido por eles. Então, professor, chegamos ao final dos comentários, ao final de mais uma aula muito gostosa. Passou que a gente nem viu aqui o tempo. Nossa, então, foi 1h30 de estudo. 1h30 de estudo. E foi assim, olha, né? Por mim, tudo bem, eu gosto, não tem problema também. nenhum. Para nós é revigorante, que nem diz a Selva ali. O então, próximo queremos agradecer.
Pode falar. Próximo capítulo, então, é Simbiose Espiritual, capítulo 14. Leiam antes, para a gente estudar junto depois. O José Luiz está agradecendo. Parabéns a todos vocês pelo excelente ensinamento. Gratidão eterna. Um abraço, José Luiz, que você seja sempre feliz. Então, chegamos ao final de mais um estudo. Queremos aqui agradecer a participação de todos, com as perguntas, com os comentários, né, que torna esse estudo mais rico, né, professor? É muito gratificante. O Francaro falou que todo mundo tem dever de casa para a próxima aula. Aí ele colocou lá em cima, professor, com aquela pergunta dele: desculpe, estou perturbando hoje. Obrigado. Não, você é sempre bem-vindo, Francar. Então, semana que vem estaremos aqui para mais um estudo da obra Evolução em Dois Mundos, capítulo 14. E vamos encerrar com uma prece, professor? Isso, vamos lá, Ronaldo, você faz para nós. Com muita gratidão. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso governador, que há tanto tempo, desde antes da nossa criação como espíritos, já acompanha a evolução deste orbe, sua criação, o seu amor que sempre nos dá, o seu evangelho que nos deixou, a vinda da doutrina espírita que nos consola, que nos conforta. Então só temos a agradecer a Deus, a Jesus e a todos esses espíritos que estão na governança do nosso planeta. Somos gratos, Pai, pela vida que temos, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, aprendendo sobre essa doutrina deixada por esses espíritos, como Allan Kardec, Chico, Valdo, André Luiz, Emmanuel, entre tantos outros. Agradecemos por ter a oportunidade de estarmos com o professor Otacílio, que divide conosco todo esse ensinamento e que nos permite compreender um pouco mais desta nossa encarnação e o que precisamos fazer para que possamos cada vez mais evoluir. Gratidão por todos os momentos nesta vida, por todo aprendizado que temos recebido e por todas as bênçãos que são derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos neste planeta que nos acolhe. Que possamos continuar a caminhar uma felicidade para a qual nosso Pai nos criou e que será o destino de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe sempre, todos nós. Obrigado, meus amigos, e até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, professor.